Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O que você acha de uma pessoa que manda prender famílias inteiras, pai, mãe, filhos, manda prender, e depois, sem julgamento, sem nada, joga essas pessoas numa arena cheia de leões famintos, para os leões estraçalharem essas pessoas e comerem pedaços dessas pessoas? Elas são arrebentadas vivas, estraçalhadas, homens, mulheres e crianças. O que você pensaria dessa pessoa que comanda um genocídio desse tipo, uma matança desse tipo? Você pensaria, eu queria enfiar a faca no pescoço dele, então, para parar com isso, não é? Tem um homem chamado Saulo, na Bíblia, que ele fazia exatamente isso. Ele fazia exatamente isso. Lá em Atos, nós vamos para Atos, capítulo 26. Atos 26. Ele fala no versículo 9: Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei ou prendi muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Pode matar, mata mesmo, é para matar. Saulo. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Quando ele fala castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, faz pensar que as sinagogas, que eram prédios assim, lugares, eram escolas de judaísmo, a sinagoga. Sinagoga não eram denominações ou igrejas, como algumas pessoas falam, não. Eram escolas de judaísmo, onde era lida a lei, as sinagogas. O único lugar de adoração era o Templo de Jerusalém. Mas no mundo todo havia sinagogas, uma em cada cidade, onde os judeus podiam ir, ler a lei, estudar a lei, cantar louvores e tal, mas não como no templo. Eles só podiam adorar a Deus no templo de Jerusalém. Então, eu imagino a sinagoga, quando ele fala aqui, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Eu entendo que usava-se também a sinagoga como lugar de castigo. Como durante, na Idade Média, essas catedrais que você encontra na Europa, dos tempos da Idade Média, elas tinham porões, e nesses porões existiam câmaras de tortura, maquinário de tortura. Então você tinha lá como se fosse um caixão no formato que abria assim, era oco por dentro, e cheio de pontas. Aí enfiava uma pessoa lá dentro, depois iam fechando, e as pontas iam entrando no corpo da pessoa. Aí tem aquela mesa, é só você pesquisar no Google, procura lá torturas da Inquisição, por exemplo. Tem aquela mesa que punha o cara de um lado, com as mãos presas de um lado, os pés presos do outro, depois tinha uma roda com umas cordas, que eles iam virando a roda e ia esticando, e desmembrava o sujeito. Arrancava os braços do cara. Até durante no tempo lá do Iraque, né, no tempo do Saddam Hussein, quando teve a guerra do Iraque contra o Irã, uma guerra que durou muito tempo, eles costumavam fazer isso. Prendiam um prisioneiro do exército inimigo, amarrava o cara entre dois caminhões, com as mãos para um lado, os pés para o outro, cordas e tal, e aí os caminhões saíam puxando para cada lado para ver o que ia soltar antes do sujeito. Se era a perna, é claro que o braço ia antes, né? Arrancava com o cara vivo gritando lá, arrancava os braços do sujeito. Então tudo isso acontecia nas sinagogas, não com caminhões, né? Claro que não existia caminhões, mas Paulo está falando aqui, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. E na Idade Média, os templos católicos, as grandes catedrais católicas, tinham nos seus porões salas de tortura.
Isso é sabido, isso é história. Se encontra todas as fotos, tudo, o equipamento que eles usavam, tudo nessas catedrais. Então vai haver isso também. Quando o anticristo vier, vai haver um remanescente de judeus fiéis que será perseguido e será torturado. Então hoje você pode imaginar que esses templos católicos e protestantes que existem hoje poderão se tornar também salas de tortura para o remanescente de judeus fiéis. Porque quando a igreja for arrebatada, a igreja são todos os salvos por Cristo, não são só. Hoje alguém falou assim, eu não concordo que só os reunidos ao nome do Senhor vão ser arrebatados. Eu falei, meu filho, quem falou essa besteira para você? Não tem nada disso. Eu até falei para ele que assim, aquela velhinha católica que a vida inteira foi à missa, não faltou um dia na missa, nunca ouviu falar em arrebatamento, se ela creu realmente em Jesus, ela vai ser arrebatada, ela vai tomar um susto. O que aconteceu? Porque ela vai ser arrebatada. O arrebatamento é para os que creem em Cristo, não é para quem reúne de uma maneira ou de outra, né? Mas, o que eu estava falando mesmo? Então, quando o anticristo, ele vai perseguir a cristandade, a grande Babilônia, vai perseguir os verdadeiros judeus convertidos nessa época. Nós não estaremos mais aqui, mas vai haver judeus que vão se converter e gentios também, e serão torturados, e serão mortos. É o que fala lá em Mateus 24 e Mateus 25. Por isso que o Senhor fala daqueles que foram visitá-lo na prisão, que deram água, deram alimento, etc. Ele está dizendo que os que fizeram isso para os pequeninos irmãos do Senhor, fizeram para o Senhor. Porque quem persegue um que é fiel ao Senhor, um santo do Senhor, seja agora, nessa dispensação, seja depois também, durante a grande tribulação, quem persegue um cristão hoje está perseguindo o Senhor, como ele provou lá para Saulo, por que me persegues? Então aqui Paulo está falando, enfurecido, olha, versículo 11, castigando muitas vezes todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas. Você consegue imaginar um Paulo enfurecido? Um Paulo pegando a sua tropa de soldados religiosos, falando, gente, vamos lá, vamos pegar esses caras aí já, pega eles lá, ó. Algema eles aí. E foi aí que o Senhor pegou Paulo. Por isso que ele fala depois do Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, se nós vemos hoje uma pessoa com esse ódio feroz contra outra pessoa, porque é do partido oposto, isso é a carne humana, esse é o ser humano. Paulo não era diferente. Ele fazia tudo isso achando que estava fazendo bem. Ele fala, eu fiz na ignorância. Em 1 Timóteo ele fala isso no capítulo 1. Ele fala no versículo 13, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Ele fazia pensando que estava fazendo o correto. Percebe? Então, toda essa confusão política que está acontecendo só faz brotar nas pessoas, inclusive em cada um de nós também, porque nós não somos imunes a isso, né? A gente sempre tem as nossas paixões também, né? As nossas preferências e tal, e de vez em quando a gente deixa escapar alguma preferência aí e acaba falando besteira. Mas tudo isso faz brotar o que nós somos realmente em nós. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.